Olá, sou Miriam Machado, acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv e irei apresentar o meu projeto de ensino em educação, cujo tema é a arte de contar histórias na educação infantil. Eu escolhi esse tema porque as histórias fazem parte da rotina da educação infantil e também porque eu admiro as histórias e gosto muito de contá-las, sendo que essas fazem parte da minha rotina como professora de culto infantil. Os objetivos propostos, eles estão relacionados diretamente com a pergunta problema, que é: por que contar histórias, como e o que contar na educação infantil? E como atrair o interesse das crianças para as histórias diante das constantes inovações tecnológicas? Então, eu desejo ampliar os meus conhecimentos sobre essa temática, respondendo a essa pergunta-problema, trazer a importância da contação de histórias para a formação da criança, aprender a escolher a história que mais se encaixa ao perfil dos alunos e buscar estratégias para tornar as histórias ainda mais atrativas. A arte de contar histórias na educação infantil. Diante disso, Abramovich traz um parágrafo muito importante no seu livro. É uma reflexão muito profunda sobre as histórias. Diz o seguinte: ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de prazer, de divertimento, dos melhores, encantamento, maravilhamento e sedução. O livro da criança que ainda não lê é história contada, e ela é, ou pode ser, ampliadora de referenciais, poetura colocada, inquietude provocada, emoção deflagrada, suspense a ser resolvido, torcida desenfreada, saudades sentidas, lembranças ressuscitadas, caminhos novos apontados, sorriso gargalhado, belezuras desfrutadas e as mil maravilhas que uma boa história provoca, quando bem contada. A importância das histórias. As histórias, elas desenvolvem a imaginação, a memória e a atenção. Elas ampliam os conhecimentos sobre si e sobre o mundo. Elas contribuem para a socialização, ampliam o vocabulário, desenvolvem a linguagem oral, escrita. Ela revela a individualidade, através dela o professor pode conhecer melhor seus alunos, o cotidiano do seu aluno, que as histórias elas abrem espaço para isso. E através disso o professor pode saber se essa criança está bem tratada ou se ela sofre abusos e maus tratos. A história também possibilita o desenvolvimento emocional, porque as histórias trazem enredos, trazem em si mesmo situações que a criança pode se identificar e assim buscar meios de lidar com tais sentimentos, com tais emoções. E principalmente, as histórias despertam o interesse pela leitura. Lá no RCNEI consta que a criança que ela tem contato com os livros desde cedo, com a sua família, ela tem mais facilidade para ser alfabetizada. A escolha da história. Primeiramente, o professor ele tem que conhecer o universo infantil. Ele tem que saber o que os seus alunos gostam, o que eles não gostam, conhecer os seus heróis, seus desenhos preferidos. E quando ele for escolher a história, ele precisa se atentar para essa história ter qualidade literária, uma linguagem correta, e as histórias de repetições são bem-vindas. É importante que o professor se atente também à faixa etária. A educação infantil ela contempla duas fases, a fase pré-mágica, que é até os 3 anos, e a fase mágica, que é dos 3 até os 6, 7 anos. Até os 3 anos, as histórias são curtas, simples. As histórias que as crianças preferem são aquelas que fazem parte da vida da criança. Histórias com bichinhos, com crianças, com brinquedos. A fase mágica é um período onde a imaginação da criança está criadora. A criança
ela cria um amigo imaginário, ela conversa com brinquedos e nessa fase a criança gosta de ouvir a mesma história, ela pede, conta de novo. Isso é muito frequente. A criança começa a gostar de histórias mais longas, isso gradativamente. O momento da história. O professor primeiramente precisa selecionar a história e estudá-la, para que ele possa apresentar ela com naturalidade e segurança. Preparar o ambiente é fundamental, tem que ser um ambiente calmo, aconchegante, para que a criança possa se concentrar. Escolher o melhor momento. Todos os momentos são favoráveis à contação de histórias, exceto aquele que antecede o sono ou quando a criança está com fome, porque ela não consegue se concentrar. Não que não pode contar, mas ela não consegue se concentrar. É importante mostrar o livro e antes de contar a história, conversar com as crianças de maneira informal. Se a história for sobre uma fazenda, você gosta de fazenda? Você já esteve em uma fazenda? Quem já esteve em uma fazenda? A criança vai contar, elas gostam muito de participar. E isso vai evitar interrupções no meio da história. Se caso a criança ainda queira falar alguma coisa no meio da história, a professora deve dar um sorrisinho assim, fazer um gestinho para a criança esperar um pouquinho, mas não parar de contar a história. É necessário saber alongar ou diminuir a história com coerência. A gente viu anteriormente a questão das fases. Aquilo ali não é uma regra. E porque cada criança é única. E nem a questão da duração do tempo, que para crianças pequenas é de 5 a 10 minutos e para as um pouquinho maiores é até 20 minutos. Isso não é uma regra, depende da história, depende do dia. Caso a professora percebe que a história está ficando, a criança não está conseguindo mais se concentrar, é melhor ele diminuir a história e terminá-la com coerência. É importante que o professor seja criativo, modifique o tom de voz, as expressões faciais, tenha uma boa dicção para contar a história e utilizar recursos lúdicos quando achar que é interessante, que é bom, como fantasias, fantoches, dedoches, e utilizar a tecnologia como aliada na educação. Nós vimos que a tecnologia ela pode contribuir muito. Nós vimos na pandemia, a tecnologia foi o escape para os professores e para as crianças continuarem a educação. Um exemplo de se utilizar a tecnologia na contação de histórias é que as crianças gostam muito de gravar vídeos e se ver na TV. O professor pode gravar elas contando histórias, gravar áudios, mandar tarefas. Isso tudo atrai o interesse da criança também os jogos, as músicas, as histórias musicais. Porque, conforme Domi citou, o excesso de apelos a que a criança está sujeita nos dias de hoje faz com que diversas outras fantasias despontem no seu cenário. Infelizmente, quase nenhuma delas objetivando construir algo positivo no comportamento da criança. E nós não podemos ficar indiferentes a essa situação. Domi 2013, página 26. Por isso, cabe ao professor utilizar de toda a sua criatividade, de toda a sua imaginação para atrair o interesse da criança para a história, utilizando diversos recursos, utilizando fantasias, utilizando brincadeiras, utilizando as tecnologias, que as crianças são fascinadas, utilizar para algo bom, para algo educativo, que promova o seu desenvolvimento. Então, os objetivos propostos foram alcançados nesse trabalho, as perguntas foram respondidas. Então, o professor ele deve conhecer o universo infantil, os interesses de cada fase, estudar sempre a história que irá contar, utilizar recursos e meios tecnológicos para tornar este momento ainda mais atrativo para a criança e que possa contribuir para o seu desenvolvimento.
Os autores utilizados para esses slides foram Abramovich, Dome e Medeiros. E finalizo com uma citação de Abramovich: contar histórias é uma arte, é tão linda, é ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido. Ela é o uso simples e harmônico da voz.